Olá, gente. Eu me chamo Ana Zayed, eu sou taróloga e terapeuta holística. E nesse vídeo eu vou falar para vocês como que ativa um arquétipo de uma forma eficaz e de uma forma que funcione o mais rápido possível. Então, você aí que está procurando como ativar o arquétipo, quais efeitos podem ter, que tipo de arquétipos utilizar, fique até o final. Bom, como vocês podem ver, né, aqui eu estou até meio fantasiada aqui de gata preta, porque agora, enquanto estamos aqui gravando esse vídeo, estamos aqui em época de carnaval, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto de fantasias, eu gosto de arte, eu gosto de tudo aquilo que de alguma forma expressa aquilo que existe em você, como espírito, como pessoa, como você, né? Trazer aí a tua autenticidade, né? E eu tô aqui, né, com essas orelhinhas de gata preta, tô me adorando, gente. Olha, se eu soubesse que eu ia gostar tanto de me vestir de gata preta, eu tinha comprado antes. Tinha me vestido antes. Mas enfim, voltando à questão, né, dos arquétipos, como que ativa um arquétipo, tá? E isso, tá, assim, os arquétipos, eles têm várias camadas. Primeiro, o que é um arquétipo? Arquétipo é tudo aquilo que é uma imagem, é um comportamento, é uma união. É uma união entre imagem e comportamento. Por exemplo, a águia. Muitas pessoas que buscam empreender, que buscam vendas, buscam liderança, buscam a águia. Porque a águia, ela é muito conhecida como um animal predador, um animal que vai atrás, né? É um animal assim até muito racional, né? Não é um animal assim, vamos dizer que age pelo coração, né? Muito pelo contrário. Existem aí até algumas histórias, né? Algumas que fala que a águia, quando ela pega, né, enfim, a presa, uma das primeiras partes que ela destrói é o próprio coração, né? Então, isso é literalmente assim, é questão da razão, né? Da liderança, do ser independente. Gente, ignorem barulhos, né? Que eu tô na minha casa aqui, então, né? Pode haver alguns barulhos, mas vocês ignorem. Pode ser que vocês ouçam uma musiquinha, né? Bem sexy, sensual, porque é o meu estilo, né, gente? Então, isso é uma das camadas do arquétipo, né? É a união da imagem e do comportamento. Então, por exemplo, a águia, ela vai ter um comportamento. O gato preto, né? O gato vai ter um comportamento. A onça vai ter um comportamento. Você tem um comportamento. E também tem a outra camada dos arquétipos, que é segundo aquele psicanalista, né, bem famoso, Jung, que ele trouxe, né, ele desvendou aqui para a Terra a questão dos arquétipos de personalidade. Então você vai ouvir muito falar, o sábio, o mago, a amante, por exemplo, né? Eu tenho muito aqui em mim, eu tenho a personalidade da amante. Mas esse especialista, o Jung, ele fala, né, dentro da teoria dele, que existem 12 arquétipos, que são os arquétipos de personalidade. Aí você pode até pesquisar aí, né, os 12 arquétipos de personalidade, segundo Jung, né, que são, eu digo, tá, esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Essa é a minha percepção. O que são esses 12 arquétipos que Jung falou e deixou aí como legado? Eu digo que são como se fossem facetas de Deus, tá? É uma percepção minha, é uma ideia minha. Porque, por exemplo, vai ter dias que você vai ser mais amante, vai ser dias que você vai ser mais sábio, vai ser dias que você vai ser mais mago, vai ser dias que você vai ser mais governante, né? Vai ser dias, vai ser momentos, vai ser circunstâncias. Por exemplo, eu tenho uma personalidade amante. Vocês vão perceber muito aqui que eu tenho amante, mas eu tenho mago também, né? Eu tenho mago, a gente tem os 12 arquétipos. Só que, dependendo das circunstâncias,
dependendo das situações, a gente sempre vai expressar um ou dois ou até três deles, né? Tem outra questão também, que é esses arquétipos que a gente utiliza para ativação, que é a questão da águia, do cavalo, da onça. Enfim, gente, tudo pode ser arquétipo. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho até a imagem, tá, de Eros e Psique. Isso aqui também pode ser utilizado como arquétipo. Eu, tá, já utilizei muitos arquétipos, utilizo ainda muitos arquétipos. E o que que eles fazem, né, quando você ali ativa o arquétipo na sua vida? Porque tem o arquétipo de personalidade, que é o que você tem, tá? E é aqueles que você mais expressa. Isso você precisa, através de estudo, de conhecimento, de autoconhecimento, você vai percebendo quais arquétipos que se expressam. Porque, na verdade, esses arquétipos, esses de personalidade, você não escolhe muito, tá? Você pode até, assim, por exemplo, você vai abrir um negócio e escolher no seu negócio qual arquétipo vai se expressar mais de acordo com o público que você quer atingir. Porém, o arquétipo de personalidade, porque são os 12, mas tem aqueles que vão se expressar mais. Esses você não modifica muito. Porque, por exemplo, eu tenho aqui a amante, né? Como vocês podem ver, né? Tô de batom vermelho. Isso não quer dizer que a amante ela vai estar sempre de batom vermelho, gente. Tá? Tem vezes que a amante, dependendo ali a união dos outros arquétipos, conforme está se expressando, vai usar um nude, um branco, depende da circunstância. Mas aqui, por exemplo, eu estou usando, né, tô usando até uma fitinha aqui, né, uma coisa mais, né, sensual, né, vocês podem ver, né, o gato preto. O gato preto também é a questão, traz um pouco da rebeldia, da independência, né, que tem até o fora da lei dentro dos arquétipos. Só que assim, então, né, tentando assim explicar, né, porque talvez esteja ficando um pouco confuso. Arquétipos é tudo que é uma união, são energias, é uma união entre imagem e comportamento, tá? Essa imagem e comportamento vai dizer aquele arquétipo, tá? E dentro dessas camadas existem os arquétipos, que são arquétipos de personalidade, que são onde Jung falou, né, os 12 arquétipos, e tem os arquétipos em geral, né, onça, peixe, cavalo, águia e N, né, eu uso arquétipos, eu ativo arquétipos que eu sinto de momento, assim, e eu, na verdade, hoje, pela minha expansão de consciência, eu já saí desses arquétipos mais comuns, desses arquétipos mais que a maioria procura. Eu já vou para arquétipos como Lilith, eu já vou para arquétipos como Babylon, como Hecate, como vários arquétipos. Neste momento, né, um exemplo, eu estou ativando o arquétipo de Lúcifer, né? E você aí, se você já ativa arquétipo, me conta aqui nos comentários, conta pra mim se você já utilizou, quais você ativa, se você sabe como ativar. Então, existem várias formas, né? Então, aqui separando, tem os arquétipos de personalidade, né? Que são esses que vão fazer parte da tua personalidade mesmo, que você vai expressar eles, né? Alguns você vai escolher, como por exemplo, para um negócio, mas tem alguns que são da tua personalidade mesmo. Por exemplo, eu tenho da amante. Então, a minha forma de me conectar com pessoas, com relacionamento é uma coisa importante para mim, né? Então, eu tenho, né, a conexão, a profundidade, a intensidade, o calor humano, né? Isso é muito do amante, né? Mas tem outros. E o sábio, eu tenho muito sábio, eu tenho muito mago, né? Vocês podem ver aqui, né? Quando eu faço as leituras de tarô, quando eu faço as leituras dos oráculos, né? Vocês vão ver aqui muito mago. Mas sempre vai estar presente em mim o amante, porque o amante, ele faz parte da minha personalidade, né? Dentro dos 12. Eu tenho os 12, mas dentro dos 12 tem alguns, vamos dizer, que vão sempre se expressar mais. Assim como você, todas as pessoas possuem dentro delas os 12 arquétipos. Porém, devido a algumas circunstâncias, algumas situações, você vai expressar eles em você. E tem os que você ativa, que é esse também, que é o que eu tô falando. Então, por exemplo, Lúcifer. Lúcifer, ele é um arquétipo ativado, né? Então, por exemplo, ele
Neste momento, eu tô vendo muita clareza sobre mim, né? O que o arquétipo em si faz, né? No caso, esses que a gente ativa, né? Ativa de forma consciente. Eles ativam em nós sombras e luz que a gente precisa muitas vezes olhar. Então, assim, muitas mulheres, né? Eu, inclusive, tenho também a sereia, né? Gosto muito da sereia. E, por exemplo, a sereia, ela me ajuda muito a gostar muito do meu cabelo, a hidratar meu cabelo, sabe? A ter carinho pelo meu cabelo, né? Pela minha feminilidade. Então, tem várias coisas aí que... várias características que o arquétipo ele faz com que você ative em você. Só que ele vai ativar tanto o lado sombra e o lado luz teu. Então as pessoas dizem, o arquétipo tem o lado sombra e o lado luz. Na verdade, são características em você que ele vai ativar. Determinado arquétipo vai ativar determinadas características em você. Então, por exemplo, o Babylon, né, em mim, por exemplo, trouxe um pouco da sedução, homens, relacionamentos, relações. Então, traz muita coisa. Então, qual arquétipo usar? Qual arquétipo ativar? Depende aquilo que você quer, a característica que você quer para sua vida. Por exemplo, a sereia, né? Muitas mulheres veem, eu quero a sereia, eu quero a Afrodite. Você pode ativar? Pode ativar. Mas você tem que, primeiro, antes de tudo, entender como aquele arquétipo funciona. Né? O que ele vai ativar em você? Que as pessoas dizem, a sombra e a luz. O que aquele arquétipo pode ativar? E aí, porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu ativei tal arquétipo e não deu, me senti mal, não sei o quê. O que isso está querendo dizer? Aquele arquétipo está ativando a tua sombra. A sombra, né, é aquilo que você muitas vezes recalca na sua mente inconsciente. É aquilo que existe em você, mas você não aceita. São comportamentos, tabus, preconceitos. Eu mesma, neste momento, compartilhando aqui com vocês, eu estou passando por uma fase onde tem algumas características em mim que eu não aceitava. Né? Eu tinha vontades, desejos em mim que eu não aceitava, mas eu tinha vontade de fazer e eu não aceitava. Então eu percebi que eu tinha um certo moralismo comigo mesma. Então, como que eu tô percebendo isso? Ativando os arquétipos, né? Ativando eles. Né? Então, por exemplo, essa coisa de usar fantasia, assim, sabe, de trazer essa... Eu chamo isso de arte, né? De você expressar um lado teu mais criativo, mais sensual, né? Então, eu queria fazer isso, né? Eu acho lindo, acho um máximo pessoas que faziam isso, né? Que fazem isso, mas eu ignorava, eu não aceitava, mas eu queria dentro de mim. Até que em ativações, me autotrabalhando, me desenvolvendo, limpando crenças, eu fui percebendo que eu tinha isso em mim, que eu tinha que... A melhor forma de eu lidar com isso era eu expressar isso. Era eu expressar que eu queria também ativar a minha criatividade, me explorar, né? Explorar quem sou eu. Porque o que é o autoconhecimento, gente? É você se explorar. É você explorar aquilo que está no seu inconsciente. É você explorar as suas crenças. É você descobrir os seus tabus. É você descobrir os seus preconceitos. É você descobrir... É aquela coisa que a gente diz, sair do armário, né? É mais ou menos isso, né? É aquela coisa de você... eu gosto de tal coisa. E às vezes você não aceitar que você gosta por causa de um preconceito teu. Ou algo que você herdou, né? Não que você quis, mas às vezes por causa da nossa criação, por causa da nossa educação, por causa da sociedade, né? Porque a sociedade em si... Ai, gente, eu vou dar uma mexida nessas minhas orelhinhas aqui, ó, né? Peraí, gente. Né? Aqui, ó. Assim. Né, gente? E aí, gente... essas coisas, essas crenças que se tornam crenças na gente, elas muitas vezes travam a gente. Travam, inclusive, a nossa prosperidade. Travam, inclusive, a nossa sensualidade. Quantas mulheres
que gostariam de ser mais sensuais, que gostariam de se sentirem mais belas, mais desejadas, e muitas vezes não conseguem expressar isso na vida delas por causa de preconceito. Ou, por exemplo, assim, até dentro da própria magia, até dentro do próprio tarô, sabe? Às vezes a gente assim acha que as pessoas têm preconceito que é só de fora, mas às vezes muitas a gente mesma não aceita. Por exemplo, eu gosto de vela preta, eu gosto de vela vermelha, gente. Amo vela vermelha. Vocês vão ver eu muito aqui com vela vermelha. Mas muitas vezes eu não queria acender vela vermelha. Eu não queria acender vela preta. Porque, nossa, vela preta. Eu achava legal que acendia vela preta. Até que um dia eu fui lá e disse, quer saber? Eu vou lá comprar vela preta e vou acender. Eu tava ativando Lilith, eu tava ativando, né, Hecate. E aí vinha essas coisas, acender vela preta. Que vela preta é bom pra limpeza, vela preta é poder. Mas eu não, sabe? É aquela coisa que eu tinha vontade, mas eu não aceitava em mim. Então, isso é o quê? Isso é sombra. É a sombra que você precisa integrar em você. Quando eu entendi, não, eu vou lá e vou acender, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Então, eu passei a viver isso. E tá tudo bem, né? Tem gente que vai achar que é bruxaria, que é coisa do mal e não sei o quê. Que pensem, porque afinal, quem é que paga meus boletos? Quem é que paga minha luz? Quem é que paga minha internet? Quem é que paga minha água? Quem é que bota comida na minha mesa? São essas pessoas que estão julgando aqui a minha expressão, essas pessoas que estão julgando a minha forma de ser? Não. Quem está fazendo isso, quem tem que trabalhar e lutar todo dia, sou eu. Sou eu. Independente de como eu esteja fazendo, o que eu esteja fazendo, né? Para mim ter comida na mesa, para mim ter os meus produtos, a minha maquiagem linda, maravilhosa. Que, ó, convenhamos, né, gente? Eu caprichei pra vocês, ó. Botei até uns glitter, ó. Não dá nem pra ver muito. Mas assim, gente. É você se entender. Então, o arquétipo, ele é muito bom pra isso, né? Ele é bom pra ativar. Como que você ativa, né? Muita gente, ai, como ativar um arquétipo? Gente, primeiro, você tem que entender sobre... Você tem que buscar entender sobre o comportamento daquele arquétipo. Ah, eu quero ativar uma sereia, tá? Mas o que é o mito da sereia? Né? Ah, tem um canto da sereia, né? Então você já sabe, né? A sereia, ela é doce, ela vai atrair homens. Pode ser que não seja o tipo de homem que você quer, mas ela vai atrair. Ela vai ter, né? Ela vai ativar isso em você, mas ela também vai ativar o lado sombra. Você tá pronta para isso? E aí como que você vai fazer? Você vai pegar uma imagem, tá? Uma imagem, uma que você se identifique, tá? Uma que você goste. Hoje em dia, como tem as inteligências artificiais, você pode criar uma, né? Ou pega aí dos aplicativos aí, né? Pega uma imagem, põe na tela do seu celular. Ou você pode, por exemplo, imprimir, né? Colocar, né? Enfim, tem que ser uma imagem onde você veja com frequência aquela imagem, tá? Toda imagem vai ativar algo em você, não importa qual imagem, tá? Uma imagem muito linda, muito branda, muito zen, vai te ativar algumas características, algumas emoções, porque eles ativam, eles mexem, os arquétipos, eles mexem com as nossas emoções. E você vai, enfim, vai pôr em algum lugar que você possa ver com frequência. Então, pode ser imprimir, pode colocar numa parede, pode ser no seu altar, pode ser, se você tiver altar, pode ser no seu celular. E aí você vai buscar pesquisar sobre esse arquétipo e você vai pesquisar na internet aí meditações. Você vai se conectar ao máximo que você puder, ao máximo. Então, não é difícil. Ah, mas eu não sinto o efeito. Olha, eu digo por percepção minha. Pode ser que não seja o momento. Pode ser que não seja aquilo que você precisa no momento, daquele arquétipo. Pode ser que você precise de outros. E aí você vai ter que se ir testando. Se você escolher, né, gente? Porque tudo é uma escolha nessa vida. Eu mesma presto consultoria de arquétipos. Então, você pode agendar pelo contato abaixo uma consultoria comigo.
A minha consultoria ela é de 21 dias, né? E você pode ali, vou te dar ali uma tela de arquétipos para você ali, de acordo com o que você está buscando aí, manifestar na sua vida. Mas assim, os arquétipos você vai ativar ele, você vai ativar através com a imagem e com aquilo, com meditações, bioquineses, tudo aquilo que você puder. E tudo aquilo que você identificar. Aí eu escutei essa música aqui, eu sinto que tem a ver com esse arquétipo. Por exemplo, liga ela, dá um play nela. Dá um play, entende? E aí você vai, se imagina como se você fosse esse arquétipo. Como que você seria? Ah, eu me imagino uma águia. Como que eu seria se eu fosse uma águia? Como que eu me imagino se eu estivesse podendo voar no alto, podendo ter uma visão de longo alcance? Uma visão de longo alcance é você poder sim se ver, por exemplo, daqui 6 meses. Você tem essa visão, essa visualização de você daqui 6 meses? Como que você vai estar? Daqui 1 ano, daqui 5 anos. Porque é isso, visão de longo alcance. É você, como você se vê daqui lá na frente, né? Porque a águia, né? Então, você tem que ver, principalmente quando é predador, né? Quando é presa também, né? A gente pode ativar vários aí. E eu utilizo assim, eu ativo, né? Eu passo para as minhas clientes de consultoria, tanto arquétipos desses mais comuns, né? Aí, claro, eu vou analisar de acordo com a situação, se ela já ativa, como que ela ativa, quais ela ativou, que efeitos deram, o que ela sentiu, quais emoções né, ativaram, quais gatilhos, tudo isso é visto numa análise, né, numa consultoria comigo. E é isso, gente. E aí, o que eu digo? Eu digo para você deixar o arquétipo por pelo menos 7 dias, para você ver o efeito dele. O ideal é usar por no mínimo 21 dias, no mínimo, do mínimo, do mínimo. E aí você vai deixando conforme você sentir que você precisa ativar, né? Porém, tem arquétipos que você não consegue. Um exemplo meu, gente. Eu já ativei Babylon. No início, quando eu ativava Babylon, gente, eu não aguentava um dia com ela. Eu não aguentava um dia. Assim, eu não aguentava, eu passava mal com aquela imagem de Babylon. Hoje é super tranquilo, porque eu já trabalhei em mim, já me autoconheci, já entendi quais minhas sombras, o que ela queria me mostrar, o que eu tinha que aprender para que eu melhorasse algumas coisas na minha vida, né? O empoderamento, né? A autoconfiança, né? Porque uma mulher que seduz, uma mulher que quer amor, ela tem que saber que o amor também tem seu preço. Pelo menos aqui na Terra, né, gente? que não tem preço nessa vida, né? Aqui. Então é isso, né? E aí você vai ativando, vai vendo, vai observando, vai se observando. Você pode fazer um caderno de um diário. Ah, hoje eu acordei assim, tive um sonho assim, né? Os arquétipos eles podem muito ativar certas emoções através de sonhos. Babylon, quando eu trabalhei com ela, quando ativei ela também, né? A Lilith também já ativei. Lilith, tem muita gente que diz que teve pesadelo com a Lilith. Eu não cheguei a ter pesadelo. Então, assim, gente, se vocês querem que eu traga aqui mais conteúdo sobre arquétipos, que eu conte as minhas experiências, eu tô pensando em fazer isso, né? Eu tô pensando em contar um pouco das minhas experiências aqui com os arquétipos, como que eu ativei, o que que eu fiz, o que que aconteceu, o que que ativou em mim, quais emoções, quais gatilhos, né? Contem para mim, né, que neste momento, eu estou com uma energia de compartilhar aqui as energias, né? Compartilhar aqui com vocês. Porque aqui eu não quero só fazer um canal de leitura de tarô, mas quero sim fazer uma leitura. Quero fazer aqui um canal onde eu possa me expressar a minha arte, expressar o meu eu, o meu espírito e expressar, enfim, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu gosto de fazer. Gosto de ler tarô, tenho agenda aberta para algumas vagas de tarô, né, para as leituras. Né? Lembrando que as leituras não são para adivinhação, mas são para autoconhecimento, para desbloqueio pessoal. Então você pode agendar aí a sua consulta de tarô particular, online. E é isso, gente. Comentem para mim o que vocês acharam desse vídeo.
o que vocês, né, se já ativaram algum arquétipo, como foi a experiência, se querem saber mais sobre isso. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.